Olá! Bom, gostaria de trazer para vocês aqui algumas informações referentes a bancos de dados 2. Primeiro, relembrando o que é um banco de dados em termos conceituais, né? Então, um banco de dados é um conjunto de arquivos que é formado por um conjunto de registros, que é formado por um conjunto de campos, onde cada campo possui ali dados que podem ser de um determinado conjunto de tipos diferentes. O objetivo dos bancos de dados é guardar informações de uma forma organizada. Então, quando eu me refiro a um conjunto de arquivos, a gente pode fazer alusão às tabelas, um conjunto de tabelas que se relacionam entre si. Cada tabela tem registros, que são as linhas que armazenam informações de de uma determinada entidade. Cada célula, né, ou cada coluna, cada campo desse registro representa um tipo de informação específico, que é simbolizado por um tipo de dados, que pode ser inteiro, pode ser tipo textual, pode ser um tipo de data, e assim por diante. A ideia dos bancos de dados é trazer um pouco mais de segurança, de confiabilidade e de organização para os dados que estão armazenados nessa base. Bom, então vamos relembrar um pouquinho sobre como as tabelas se relacionam entre si. Bom, aqui eu trago para vocês um exemplo onde nós temos um tipo de relacionamento que é 1 para n. Então, para a gente ter uma noção disso, temos uma tabela marca com dois campos, um campo do tipo um campo chamado ID e um campo chamado nome. E a tabela produto, que possui quatro campos, um campo chamado ID, um campo chamado nome, um campo chamado preço e um campo chamado ID underline marca. Né? Então, uma marca possui vários produtos, mas um produto só pertence a uma marca. Então, aqui tem um exemplo, né? Tem na tabela mesmo a gente poder visualizar os dados. Como, por exemplo, aqui a tabela marca. Então, nós temos aqui Nestlé, vinculado ao ID1, Garoto vinculado ao ID2, Lacta vinculado ao ID3, Hershey's ID4, Cacau Show ID5 e Arcor ID6. Bom, todo mundo deve estar bastante familiarizado com chocolates, provavelmente. Então aqui na tabela do lado nós temos o produto, ou os produtos, né, que são os chocolates. Nós temos, por exemplo, o talento, que está vinculado ao ID1, o preço do talento, R$ 8,99. E aqui nós temos a marca a qual o produto talento está relacionado na tabela marca. Qual será a marca do talento? Então aqui eu tenho o número 2, que faz referência ao ID da marca, lá na tabela marca. Por exemplo, aqui então, o ID 2, nós temos garoto. Então eu sei, a partir disso, que o talento é da marca Garoto. Da mesma forma, eu tenho, por exemplo, aqui o Alpino, né, no ID número 5, que o preço é R$ 7,99 e o ID da marca é 1. Para eu saber qual é a marca então do Alpino, eu consulto a tabela marca, onde tem aqui no ID1 a marca Nestlé. Um último exemplo, né? Ouro Branco, aqui com o ID número 13, R$ 2,50 é o valor, e o ID da marca 3. Então lá na tabela marca eu tenho a Lacta, né, que é a marca do Ouro Branco. Bom, então, quando eu faço, por exemplo, uma consulta para verificar todos os registros de uma determinada marca, suponha que eu gostaria de encontrar todos os produtos da marca Lacta, por exemplo, que é a marca de ID número 3. Então eu faria um select, né, buscando por todos os produtos em ambas as tabelas, onde o ID da marca e o ID aqui da tabela marca, né, junto com a chave estrangeira, né, que é essa chave em itálico que a gente chama de ID underline marca, sejam iguais. Eu preciso que esses dois sejam iguais, fazendo uma busca em ambas as tabelas, porque eu tenho que analisar o ID da tabela marca e também o ID da tabela produto. Né? Mas qual deles? O ID marca, porque é ele que se relaciona
com a tabela marca. Então, eu preciso comparar. Quando o ID que eu estou procurando da tabela marca for igual ao ID underline marca, aqui da tabela produto, significa que eu encontrei o produto que eu quero. Então, eu preciso que o ID seja igual a 3. E aqui eu vou localizar todo mundo que tem ID 3. Ó. Opa, aqui tem um. Então, sai linha a linha procurando. Aqui tem outro. Então, aqui eu marco um. Aqui eu marco outro. Tem mais um aqui embaixo. Ó. E pronto, são apenas esses 3 que eu tenho, que seriam o resultado da minha consulta buscando todos os produtos da marca Lacta com ID3. Né? Então, seria esse o resultado. Ok? Então, é importante a gente observar o seguinte, neste exemplo, que uma marca ela está vinculada a vários produtos, enquanto cada produto ele está vinculado somente a uma marca. Por exemplo, o Sonho de Valsa só está vinculado à marca Lacta. Por outro lado, Lacta está vinculado ao Sonho de Valsa, ao Ouro Branco e ao Laca. Justamente por essa razão, a tabela onde há a possibilidade de ter muitos, fazendo referência a um único, né, no caso, produtos, eu posso ter vários produtos fazendo referência a uma única marca, como foi o caso aqui do Sonho de Valsa, Ouro Branco e Laca, fazendo referência à marca Lacta. Por essa razão, é mais propício colocar a chave estrangeira, né, ou seja, o campo que vai guardar o ID da marca, na tabela que tem muitos, e não na tabela que tem apenas um. Agora vamos passar para um outro exemplo, que é o exemplo de N para N. Bom, então aqui neste exemplo, qual é o objetivo? Né? Nós temos uma tabela filme, com os campos ID, título e ano, e aqui nós temos a tabela ator, com os campos ID e nome. O objetivo é saber que filmes, que atores fizeram um determinado filme, e também que filmes um determinado ator participou. Porém, um ator pode ter participado de N filmes, né? Ou seja, de vários filmes. E um filme também conta, muitas vezes, com vários atores. Considerando que é um relacionamento N para N, nós não conseguimos acomodar isso apenas em duas tabelas. Percebam que aqui nós temos a tabela filme, onde nós temos o ID do filme, o título do filme e o ano. Por exemplo, aqui 101, O Resgate do Soldado Ryan, o ano 1998. E aqui nós temos a tabela ator, onde eu tenho o ID1, por exemplo, Tom Hanks, ID2, Leonardo DiCaprio, e assim sucessivamente. Percebam que não há nenhuma informação na tabela ator referente a filme, e também não há nenhuma informação na tabela filme referente a ator. Porque nesse caso, nós precisamos de uma tabela intermediária, que a gente chama de tabela de junção também. Então essa tabela intermediária ela vai ser responsável por criar esses vínculos entre ator e filme. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o filme 101. Vamos localizar todos os registros da tabela intermediária que tenham o registro 101. E vamos selecioná-lo. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho, apenas 2. Então isso significa que nós temos 2 atores que fazem aí, que participam, né, deste filme 101. O filme 101 é o Resgate do Soldado Ryan. Quais seriam esses 2 atores? Vamos ver o ID deles aqui. Ó. Por que eu sei? Aqui está o ID filme e aqui está o ID underline ator. Né? São chaves estrangeiras. Porque esse cara se liga ao ID do filme aqui na tabela filme e esse ao ID do ator na tabela ator. Aqui eu tenho o ID do filme, então aqui eu só posso ter o ID do ator. Ator com ID 1 e ator com ID 15. Quem seriam eles? Ator com ID 1, Tom Hanks. Ator com ID 15, Matt Damon. Pronto, então aqui nós temos o resultado, né, que seriam os 2 atores que fizeram o filme. E qual filme seria este? O Resgate do Soldado Ryan. Vamos para um outro exemplo. Por exemplo, agora eu vou fazer um processo inverso. Eu quero saber, por exemplo, Robert Downey Jr., que tem o ID número 10. Ele aparece alguma menção aqui? Vamos verificar. Na tabela de junção, né, na tabela intermediária, no ID underline ator, que faz o vínculo aqui com a tabela ator no campo ID. Então, Robert Downey Jr. tem o ID número 10. Opa, aparece somente em um momento, então só tem uma ocorrência.
no filme 106. Que filme seria o filme 106? Então basta agora a gente olhar aqui na tabela filme e localizar Era uma Vez em Hollywood, o ano 2019. Então este seria o filme que nós estamos localizando. Então, Robert Downey Jr. fez o filme Era uma Vez em Hollywood. Ok? Então, um outro exemplo agora para a gente finalizar, que é mais familiar a vocês. Temos uma tabela estudante, temos uma tabela disciplina. Um estudante, pense na realidade de vocês. A quantas disciplinas você está matriculado neste semestre? 0? Uma? Mais de uma? Geralmente são muitas disciplinas. E uma disciplina, pense nesta disciplina, por exemplo. Quantos alunos estão fazendo? 0? 1? Muitos? Ok, mais uma vez nós temos um relacionamento de muitos para muitos. Um estudante faz várias disciplinas nesse semestre. Cada disciplina possui vários estudantes vinculados. Então, seria impraticável eu ter os IDs armazenados aqui, os IDs das disciplinas, porque eu precisaria de várias colunas, e eu não sei quantas, porque um aluno vai estar matriculado em 3, o outro vai estar matriculado em 6, o outro em 5. Da mesma forma, uma disciplina vai ter 40, outra vai ter 25, outra vai ter 22. Então, também seria impreciso. Eu não tenho como ficar criando e reduzindo colunas de acordo com a minha necessidade. Então, nestes casos, o que a gente faz? Cria uma tabela intermediária, uma tabela de junção. Essa tabela de junção, nós colocamos, então, os dados referentes a estudante, disciplina. Ou seja, sempre que houver um vínculo, né, então teremos aqui ID estudante e aqui do outro lado ID disciplina. De modo que sempre que um aluno estiver matriculado em alguma disciplina, teremos um registro constando o ID de ambos aqui nessa tabela intermediária. Por exemplo, Ana. A Ana tem o ID número 1 e ela está fazendo neste semestre algumas disciplinas, sendo elas banco de dados 1. A Ana também está fazendo construção de páginas web 2, que possui o ID número 3. Banco de dados 1 possui o ID número 1. E ela também está fazendo matemática 4. Aliás, matemática 2, que possui o ID 4. Já a Cássia ela está fazendo apenas linguagem de programação 2. O Rafael, que tem o ID 7, ele está fazendo as disciplinas de banco de dados 1, que tem o ID 1, ele está fazendo a disciplina de linguagem de programação 2 e ele está fazendo também a disciplina de inglês. Então, o Rafael, que tem o ID 7, está fazendo inglês, que tem o ID 5. E assim seguimos sucessivamente. Neste momento, analisando esta tabela, para verificarmos então quais são os vínculos, né? Eu gostaria de saber, por exemplo, quais são os estudantes que estão fazendo banco de dados 1. Então, o ID de banco de dados 1, na tabela de disciplina, é 1. E ele se relaciona, esse ID, com o campo ID underline disciplina na tabela de junção, que é a tabela estudante disciplina. Então, eu tenho que verificar se eu tenho alguma ocorrência onde o ID da disciplina é igual ao ID underline disciplina da tabela estudante underline disciplina. Ou seja, ID1. Tem algum ID1 aqui? Opa, tem um aqui. Tem mais alguma ocorrência? Tem sim, tem mais um aqui. Isso significa que nós temos 2 registros, certo? Quem são os estudantes, então? Se aqui é o ID da disciplina, banco de dados 1, vou até colocar aqui do lado para ficar mais claro o que nós estamos fazendo. Então, quem seriam esses 2 estudantes? Quem tem o ID número 1? Olha, o ID número 1, Ana Maria. E o ID número 7? Rafael. Então, a partir disso, nós sabemos que esses são os estudantes que possuem vínculo, né, matrícula, na disciplina Banco de Dados 1. Por outro lado, agora eu quero saber todas as disciplinas que o Rafael está fazendo.
Então agora o processo é diferente. Os vínculos são os mesmos entre as tabelas, eles nunca irão mudar, mas o que muda é o meu critério de busca, não é mesmo? Agora eu quero saber, por exemplo, quais disciplinas o Rafael está fazendo, se é que ele está fazendo alguma. Então, aqui no ID do estudante, quais tem o ID 7? Essa não, esse não, não, não. Esses três tem, ó. Opa, então ele está em 3 disciplinas, já sei disso. Quais seriam elas? Vamos descobrir agora. Como? Após localizar os registros onde ele tem vínculo, na tabela de junção, que é a tabela de vinculação também, né? Vinculação, junção. Então, 7, que é o ID do Rafael, ele está matriculado na disciplina 1. Opa, 1 é banco de dados. Qual mais? 2. 2 é linguagem de programação 1. Qual mais? 5, que é inglês. Então, aqui nós sabemos que ele está vinculado nessas 3 disciplinas. Ele está matriculado nas 3 disciplinas. Percebam que o que interessa para nós de fato é essa informação. Aluno Rafael, que faz as disciplinas de banco de dados 1, linguagem de programação 1, inglês 1. Para nós que eu digo, o usuário final que está olhando a tela do celular, a tela do sistema, o atendente da Serel, né, da secretaria. Mas, por baixo dos panos, a gente precisa dessas informações para fazer esse gerenciamento, fazer esse vínculo de uma forma coerente entre as informações. Por isso que a gente precisa fazer o uso de chaves primárias e chaves estrangeiras, justamente para propiciar esse vínculo de uma forma que evite a redundância dos dados e que traga eles de uma forma coesa, coerente. Ok? Então, esse vídeo foi mais para mostrar esses vínculos e de uma forma que a gente consiga visualizar as tabelas com seus dados. No próximo, eu mostrarei como fazer essas consultas que eu mencionei aqui de uma forma aplicada, usando a linguagem SQL. Obrigado.